Hoje no CNJ em Ação você vai ver mais decisões da penúltima sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Quais são os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. Mais destaques da Semana Nacional de Conciliação. Cerca de 300 mil audiências foram realizadas em todo o país. Um dos objetivos foi reduzir o número de processos em tramitação no Judiciário. E veja também uma entrevista com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Janaína Penalva. Ela vai falar sobre o censo dos magistrados. A pesquisa pretende revelar o perfil dos juízes brasileiros. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais da última sessão do Conselho Nacional de Justiça, a penúltima de 2013. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu alterar a regulamentação que trata da criação de cargos e funções no Poder Judiciário. A relatora, conselheira Maria Cristina Peduzzi, apresentou aos conselheiros propostas e novos critérios que deverão ser adotados em todo o país. De acordo com ela, somente os tribunais que alcançarem eficiência com produtividade receberão parecer do CNJ. A relatora destacou ainda o relatório Justiça em Números do CNJ, que divulgou o Índice de Produtividade Comparada da Justiça. Buscando estabelecer uma metodologia uniforme e de alcance geral. E a fixação dos critérios realmente é uma medida da maior importância para orientar e avaliar esses anteprojetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário que implicam aumento de gasto com pessoal e encargos sociais. E responde à preocupação que existe em atender ao princípio da eficiência na gestão de pessoas, tendo em vista os crescentes gastos com recursos humanos pelo Poder Judiciário apontados pelos relatórios anuais do Justiça em Números. Os conselheiros acompanharam a relatora com o mesmo entendimento e aprovaram a resolução por unanimidade. De acordo pela aprovação da resolução, aprovada. Os conselheiros também analisaram um pedido de providências da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Eles questionaram a remoção de uma magistrada para outra comarca, depois de uma decisão do CNJ. O relator do processo, o conselheiro Fabiano Silveira, julgou improcedente o pedido e disse que a determinação do Conselho não define que o tribunal tenha que aguardar o concurso para fazer a remoção. À época da decisão do CNJ, 29 comarcas de primeira instância encontravam-se vagas, sendo que ao tempo em que a juíza Ana Paula Braga foi titularizada na comarca de Coari, a lei de organização judiciária vigente fixava entrâncias diferentes no interior do Estado. O TJ considera que não se pode agravar a situação funcional da magistrada com a remoção, já que a penalidade retirou-lhe a garantia constitucional da inamovibilidade, pugnou pela não concessão da liminar pleiteada, o argumento de que tal medida importaria em dano inverso. O conselheiro Gilberto Martins abriu divergência e alegou que a juíza ocupou o lugar de outros magistrados que seriam promovidos pelos critérios de merecimento ou antiguidade. O conselheiro votou no sentido de analisar a titularidade da comarca para onde a magistrada foi removida. O próprio Conselho pretendeu aplicar-lhe uma sanção, ela simplesmente foi premiada com a comarca de Presidente Figueiredo, que fica a exatamente 1h08 da comarca da capital do estado, Manaus. Portanto, eu entendo que o critério a observar era depois de que aquelas comarcas que estavam em processo já de remoção, com habilitações em curso, e por conta, inclusive, de preenchimento de vaga para juízes mais antigos, não poderia ser eles, os mais antigos e com mais mérito para serem titularizados nessas que já estavam em curso, serem prejudicados por uma punição que a magistrada recebeu do Conselho. Na sequência, a conselheira Gisela Gondim pediu vista para analisar o caso com mais tempo. E na próxima semana você vai acompanhar o resumo da última sessão do ano do CNJ, a de número 181. Veja agora o que mais é destaque no CNJ. Um mutirão de audiências para desafogar o judiciário de todo o país. Hélio procurou o Tribunal Regional Federal durante a Semana Nacional da Conciliação para chegar a um acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O caseiro foi vítima de traumatismo craniano
e por isso recorreu à Justiça pelo auxílio-doença. O TRF da primeira região fez a perícia médica e ele foi beneficiado pela aposentadoria por invalidez. Ficou ótimo, ficou bom demais. Graças a Deus tem meu dinheirinho, né? Para me comprar meu remédio, para me comer, dá para meu filho também, né? O caso do Edmilson foi bem diferente. Mesmo assim, ele fez questão de entrar em um acordo com um representante da Caixa Econômica Federal. Ele conta que fez um depósito bancário no valor de R$ 1.400 que não foi creditado e agora teve o problema resolvido. Não, eu até achei rápido e justo também, né, pelo valor, porque é um processo que demora muito, né, pela Caixa é um processo que fica muito corrido, então eu achei na primeira proposta, eles aceitei mesmo. O coordenador do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, conselheiro Emanuel Campelo, também veio acompanhar de perto as audiências e participou de algumas como testemunha. O que nós precisamos é incentivar os tribunais para que passem também a montar estruturas semelhantes, estruturas voltadas à cultura da paz, assim diminuindo o índice de litigiosidade. Aqui já se faz, por exemplo, na Justiça Federal da Primeira Região, conciliações pré-processuais, né? E isso é sensacional, porque evita que essas demandas passem a constituir um passivo processual para o tribunal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região é responsável por 13 estados e pelo Distrito Federal. Os casos mais comuns durante as audiências são processos que envolvem danos morais, fundo de garantia por tempo de serviço, recuperação de créditos e gratificações de servidores públicos. Um levantamento da Justiça Federal da Primeira Região mostra que em 2012 foram feitos 98 mil acordos durante a Semana da Conciliação. Este ano, a expectativa é que este número ultrapasse 100 mil processos. Em Araguaína, no estado do Tocantins, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região realizou 2.000 perícias médicas em 11 especialidades. Eram processos que tramitavam na Justiça do Estado há mais de ano e que não foram solucionados. A maioria dos casos envolve o benefício por incapacidade como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. De acordo com o TRF, 80% das audiências chegaram em um acordo. Demonstra efetivamente que o Estado tem que se fazer presente e que o Judiciário tem que acordar também para encontrar técnica alternativa de solução dos conflitos. Segundo os dados do CNJ e do CJF, a Justiça Federal Brasileira hoje tem 11 milhões de processos. Isso não é possível. Nós temos que efetivamente fazer uma triagem, fazer uma seleção, convidar as partes para a composição, e deixar que o conflito, somente aqueles conflitos que não são resolvidos pela via da conciliação, fiquem no Judiciário e sejam resolvidos pela vontade do Estado, pela vontade da lei. Para declarar o regime de mutirão nessas unidades, a Corregedoria levou em consideração grande volume de processos pendentes, além do número reduzido de servidores lotados nas varas. Esses mutirões pretendem impulsionar processos em trâmite em 40 unidades judiciárias consideradas em situação crítica. Elas representam 60% da taxa de congestionamento da Justiça de primeira instância do Mato Grosso. Durante a ação, as atividades irão acontecer das 8 horas da manhã às 6 da tarde. De acordo com o balanço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, em pouco mais de 2 meses de atuação, o Celeridade já movimentou mais de 113 mil processos, o que corresponde a 11% do total. Marcelo era gerente de um banco. Ele tentou um acordo para conseguir receber as horas extras que fez durante um ano em que trabalhou na instituição. E conseguiu na audiência de conciliação. Marcelo vai receber os R$30 mil que tem direito. Acordo bom é aquele que é bom para as duas partes. Marcelo ficou surpreso com a rapidez que o processo foi solucionado. Para ele, o diálogo antes da audiência foi essencial para se chegar a um acordo. Foi uma conciliação bastante interessante, né? Rápida, até mesmo para a expectativa que eu tinha em termos de processo alongado, né, em relação ao reclamado. Me surpreendeu a velocidade com que houve essa solução. O conselheiro do CNJ, Emanuel Campelo, esteve no fórum do TRT-10 e participou da audiência de conciliação de Marcelo. O coordenador do Comitê Gestor do Movimento Conciliar Legal ressalta a importância das partes conversarem e, principalmente, da empresa orientar o representante para haver uma conciliação.
Muitas vezes nós vemos que uma conciliação não chega a ter êxito simplesmente porque a parte, no caso reclamada, não consegue reconhecer o problema da parte reclamante. Ou às vezes a forma como apresenta a proposta, de uma forma um tanto rude, grosseira, e aí já não serve mais. Então as empresas precisam também ter essa conscientização. A presidente do TRT-10, desembargadora Elaine Vasconcelos, também foi mediadora do acordo. Ela lembra que a conciliação busca a paz e a justiça social antes de mais nada, além de ser uma oportunidade para as partes serem ouvidas. É um momento que a parte busca estar diante do Estado e poder ter a sua fala ouvida pelo Estado. E isso é muito importante. O juiz precisa dar espaço para que a parte fale e não só o seu advogado fale. Todas as audiências são mediadas por professores e alunos de direito que se prepararam para a Semana Nacional de Conciliação. O que estamos fazendo é uma tentativa de otimizar os recursos humanos, de modo a podermos permitir que as partes conversem, que as partes discutam, que as partes tentem, portanto, chegar a uma solução pela via da conciliação. Proporciona a esses alunos uma experiência riquíssima que muitas vezes os livros e a sala de aula não podem proporcionar. Então, ganha o Poder Judiciário, ganha a instituição de ensino e ganha a sociedade. Saiba quais os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Acompanhe agora no quadro Tá na Rede. O destaque são os resultados da Semana de Conciliação. Durante 5 dias, os tribunais de todo o país tentaram diminuir as disputas judiciais através de um acordo entre as partes. Cerca de 300 mil ações foram analisadas. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre os acordos feitos na Semana Nacional de Conciliação que movimentou os tribunais de todo o país. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. É o nosso calendário. No dia 17 de dezembro será realizada a sessão de número 181 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. E vamos fazer um intervalo. A volta é rápida. Na sequência, eu converso com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Janaína Penalva. Ela vai falar sobre o censo dos magistrados que começou a ser feito em novembro. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Janaína Penalva. Ela coordena o Censo dos Magistrados, um levantamento que pretende traçar um perfil completo dos juízes brasileiros. Bem, Janaína, obrigado pela presença. Bom, inicialmente, até antes de falarmos já do Censo dos Magistrados, vamos falar de uma parte desse censo, que é justamente o censo que foi realizado com os servidores do judiciário, né? E até aqui, que resultados nós temos? O Censo Nacional do Poder Judiciário, ele foi organizado nessas 2 etapas. A primeira etapa dedicada aos servidores e a segunda etapa dedicada aos magistrados. Com o encerramento, inicialmente, da etapa dos servidores,
nós tivemos um sucesso. Eu acho que é possível afirmar essa perspectiva ampla que o censo atingiu em relação aos servidores. Conseguimos mais de 60% de respostas, algo relativo a mais de 170 mil pessoas, algo que realmente torna o censo uma pesquisa nacional e que é capaz de representar esse cenário dos servidores. Ou seja, muita visão, muita opinião. Muita visão, muita opinião, perfeito. Conseguimos fazer com que essa mobilização tivesse uma perspectiva nacional. O que isso quer dizer? Tivemos respostas suficientes em todos os lugares do Brasil. Havia um risco de a gente ter alguns estados, ou alguns tribunais, ou alguns ramos de justiça com um número de respostas maior, o que seria um problema em termos nacional, mas isso não aconteceu. A gente conseguiu realmente uma perspectiva territorial ampla, fazendo com que os servidores de todos os lugares do Brasil tivessem a chance e respondessem ao censo. E estamos aí no trabalho de compilação desses dados, análise da base, para que a gente tenha muito em breve a publicação de um relatório que vai esclarecer ao Poder Judiciário e à sociedade quem são esses servidores que atuam na prestação jurisdicional no Brasil. Tem uma data já prevista ou não? A data prevista é o mais rápido possível. A gente considera que março do próximo ano a gente já consiga ter um relatório publicado com essas informações. Com relação aos magistrados, começou no dia 4 de novembro, né? Exato. E agora o que pretende também essa pesquisa, esse censo com os magistrados? Exatamente. O censo dos magistrados ele é um pouco diferente do que foi o censo dos servidores, primeiro em razão da quantidade diferenciada, né? O público de magistrados é muito menor que o grupo de servidores. Isso propiciou que a gente pudesse avançar um pouco mais no questionário, né? A nossa chave, a aposta inicial no nível metodológico foi acreditar que um questionário rápido teria uma maior adesão. Como o grupo de magistrados é menor, a gente conseguiu avançar um pouco mais no detalhamento das perguntas. Também para uma construção de uma carreira diferenciada, enfim, as especificidades exigem tratamentos diferentes. Então, a gente teve aí um questionário um pouco maior, que levou 10 minutos em média para ser respondido, e com perguntas também muito importantes, no mesmo nível daquelas que foram feitas aos servidores. Por falar em perguntas, nós tivemos perguntas dirigidas às mulheres, né? Isso foi às magistradas. Isso foi algo bem específico em relação ao censo dos magistrados. Não que as questões que envolvam as mulheres sejam restritas às juízas. É certo que não. As servidoras também vivem questões específicas em relação ao fato de ser mulher. A nossa opção em incluí-las no censo apenas dos juízes, ela se deu em relação à própria composição da carreira, né? O nível de disposição que a juíza tem em relação não só aos seus colegas, mas em relação ao contato com as partes, né? O nível de exposição dela e as dúvidas sobre a maneira como ela encara a sua carreira, elas são muito diferentes e por isso mereceu um cuidado especial. Então foram perguntas que tinham um objetivo muito claro, que é identificar se na condição de mulher a juíza vivencia alguma situação de discriminação. Em que medida o fato de ser mulher impacta no exercício da profissão? Tal como o censo para os servidores, será feito um cruzamento dessas informações. Sim, sim. É muito comum que as pessoas entendam que são só aquelas perguntas, né? Aquela sensação, bom, respondemos esse questionário, será que vamos ter boas informações sobre isso? Mas o importante é correlacionar os dados, né? Então, correlacionar a média de idade do magistrado com a realização ou não de cursos de formação realmente no início da carreira, tentar identificar a opinião que ele tem sobre o sistema constitucional hoje de promoção por merecimento e por antiguidade, o que é que o juiz pensa sobre isso, comparar isso com, não só com a faixa etária, mas com o local que ele está, com o tipo de ramo de justiça, né? Será que um juiz do trabalho ele vivencia as mesmas dificuldades em termos de estrutura física que um juiz de direito da justiça estadual? Então, a comparação é certamente, a correlação das variáveis é certamente o grande produto dessa pesquisa. A segurança com essas informações. E aí vamos colocar, por exemplo, a situação
de talvez uma determinada cidade, um município que tem apenas um juiz, ou seja, ele talvez não necessariamente teria aquela identificação, mas indiretamente acaba podendo saber pelo menos quem é. Sim, essa questão do sigilo, ela é imprescindível, né? A garantia, a confiança dos juízes em relação ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao compromisso ético e legal, é possível dizer, em relação a esse sigilo, é o coração da pesquisa. É importante, foi importante, eu acredito que eu posso dizer que os juízes e servidores acreditaram, né, no compromisso do CNJ, acreditaram na possibilidade de responder livremente as perguntas sem se sentirem ameaçados de identificação. É importante, é muito importante nesse tipo de pesquisa em que você abre a sua opinião mesmo sobre questões relativas ao seu trabalho, que você tenha confiança de que essa resposta não será um argumento contra você mesmo. Todos os dados vão ser divulgados por tribunal. Então, nós não vamos saber exatamente o que pensa cada juiz ou servidor de um município. Determinado local. O que nos interessa é o tribunal. É claro que nós vamos ter num mapa municípios que vão se destacar com um número maior de respondentes. Isso, inclusive, pode alterar, né, a perspectiva geral do tribunal. Mas o que interessa ao Conselho Nacional de Justiça é como os juízes pensam nacionalmente e em relação ao seu próprio tribunal. Agora, Janaína, essas informações, esse levantamento, ele será cruzado com outras informações fora do próprio censo, ou até mesmo com o próprio censo dos servidores? Eu digo, por exemplo, IBGE, informações do IBGE, ou algum outro levantamento do próprio CNJ? Sem dúvida nenhuma. O IBGE, inclusive, é um parceiro desde o início do projeto. Desde que começamos a formulação, o desenho do projeto, o IBGE foi um parceiro na discussão do instrumento, na discussão da logística. E esse cruzamento, não só, como você bem disse, do censo dos servidores com os magistrados, o que é extremamente rico, né, saber os níveis de satisfação de um juiz e de um servidor que estão no mesmo tribunal, que estão sob o mesmo cenário de estrutura, é riquíssimo. E, além disso, essas informações certamente poderão ser cruzadas com informações gerais sobre a população brasileira, né, numa pergunta sobre cor e raça. Isso é extremamente rico, saber os níveis de representatividade das várias raças dentro do cenário do Poder Judiciário. A ideia é que o relatório seja divulgado também o mais breve possível, né? Sim. E esse mais breve possível em torno de quando, mais ou menos? Esse mais breve possível, a gente tem certeza que tem que ser até março do próximo ano. Então, teremos um relatório inicial, né? Sem dúvidas, as informações que constarão nesse documento poderão ser eventualmente detalhadas em outros relatórios, em outras pesquisas mais pormenorizadas. Tá certo. Janaína Penalva, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos conferir agora mais uma informação de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O coordenador do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ, conselheiro Emanuel Campelo, encerrou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal a 8ª Semana Nacional de Conciliação. Para ele, a maior surpresa foi o aumento da participação dos magistrados. Nós saímos de um número de aproximadamente 2.600 magistrados e agora já estamos com 4.850 este ano. Ou seja, praticamente dobramos o número de magistrados envolvidos na Semana Nacional. A campanha mobilizou os tribunais brasileiros no uso da conciliação como forma de solucionar conflitos judiciais. Mais de 179.600 audiências foram realizadas. Ainda de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento do número de tribunais. Em 2012, 49 tribunais participaram. Nesse ano, outros 3 tribunais aderiram à campanha, totalizando 52. 84% das audiências marcadas foram finalizadas e mais de 431 milhões de reais foram negociados. Para Emanuel Campelo, uma semana é pouco para solucionar os conflitos, mas o tempo é suficiente para divulgar a importância dessa forma de resolver conflitos. O cidadão precisa entender que ele não precisa sempre sair
com a sentença judicial para resolver os seus problemas. Ele tem meios alternativos e o judiciário está aí para apoiar a utilização desses meios. Para o responsável pela área de conciliações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a semana foi importante para preparar o tribunal para essa nova prática. Significa mostrar para todos que o tribunal está em sintonia com o CNJ nos seus projetos de aperfeiçoamento da justiça. E particularmente para nós, mostrar que estamos trabalhando, não estamos parados, com o objetivo até de se transformar em um modelo, em uma entidade norteadora para os demais tribunais. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!